A ilusão da realidade. O que você chamaria de realidade, o que você acredita ser verdade sobre sua vida, suas limitações, suas possibilidades. E se eu te dissesse que nada disso é fixo? E se eu te dissesse que essas regras que te prendem, não são reais? Elas são só um roteiro que te entregaram, mas que você pode mudar a qualquer momento. A verdade é que você foi condicionado a seguir um sistema de crenças que nem percebe, como se tivesse sido colocado dentro de um jogo, mas nunca tivessem te ensinado que você pode mudar as regras. O mais impressionante, você tem o poder de virar esse jogo. Agora mesmo, você não precisa esperar que algo de fora mude nem depender de ninguém. Mas tem um porém, a maioria das pessoas nem percebe. E essa chance sempre esteve ali. Elas continuam jogando uma partida onde sempre perdem, simplesmente porque acreditam que não podem fazer nada diferente. Mas hoje, tudo isso muda. Você vai entender por que certas pessoas parecem conquistar tudo com facilidade, enquanto outras, por mais que se esforcem, vivem presas aos mesmos ciclos. Vai descobrir o segredo invisível que molda a sua realidade e como usá-lo a seu favor. E antes que você pense que isso é só mais um papo motivacional vazio, vou te mostrar provas, ciência, história e técnicas práticas que vão te dar a chave para descrever o seu destino. A única pergunta é: você está pronto para enxergar a verdade? Tudo o que você acredita ser real foi de alguma forma programado. Em você, desde que você nasceu, sua mente tem sido bombardeada por regras invisíveis. Trabalhe duro para ser alguém na vida. Dinheiro não cresce em árvore, não se pode ter tudo. Mas e se essas frases não passassem de comandos mentais que alguém colocou aí? E se em vez de verdades absolutas, elas fossem apenas dogmas, criados para manter você dentro de um sistema onde nunca vence a neurociência, já provou que nossa percepção da realidade não é objetiva. Ela é filtrada pelo que acreditamos. Ser possível, existe uma parte do seu cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular, RAS, que funciona como um radar, filtrando tudo o que é relevante para você. Um exemplo simples, quando você aprende uma palavra nova. De repente começa a vê-la em todos os lugares. Isso não significa que a palavra apareceu do nada. Seu cérebro só começou a notá-la. Agora, pense nisso. Em um nível maior, se você acredita que a vida é difícil, o seu cérebro só vai destacar dificuldades. Se você acredita e que é incapaz, ele vai te dar provas disso. Mas aqui está o segredo, que ninguém te contou. Sua realidade não é fixa, ela é totalmente moldável. Aquilo que você vê como barreiras ou limitações nada mais são do que reflexos de como seu cérebro foi condicionado a enxergar as coisas. A boa notícia, dá para reprogramar isso. Imagine um jogo de tabuleiro onde todo mundo joga seguindo um conjunto de regras. Algumas pessoas aprendem desde cedo que podem dobrar as regras ou criar novas, enquanto outras seguem cegamente o que foi estabelecido para elas. Adivinha quem vence? A verdade é que a sua vida inteira pode mudar no momento em que você entender que as limitações que te cercam não são fixas. Elas são apenas versões distorcidas da realidade que te foram impostas. E quando você aprende a enxergar além do que foi ensinado, descobre que há um universo inteiro de possibilidades esperando para ser explorado. Agora pare e reflita. Quantas decisões você já tomou baseadas em regras que nunca questionou? Quanta coisa você deixou de tentar porque achou que não era possível? O que aconteceria se de repente você começasse a agir como se não houvesse limites? Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais intrigantes. Agora que você sabe que a realidade é moldável, o que impede você de o poder oculto das crenças mudá-la? Você tem ideia do quanto a sua mente te aprisiona sem que você perceba tudo o que você acredita sobre si mesmo,
sobre dinheiro, sucesso, relacionamentos, felicidade. Nada disso foi escolhido conscientemente por você. São crenças implantadas desde a infância que se tornaram invisíveis e, por isso, parecem a verdade absoluta. Mas o que ninguém te conta é que essas verdades são apenas versões editadas da realidade, construídas por experiências passadas pela sociedade e por influências externas. E o pior, a maioria delas te mantém preso em um ciclo de limitação e frustração. Pense no seguinte: se alguém te dissesse desde pequeno que você nunca vai ser capaz de aprender a nadar, e toda vez que você tentasse, e se alguém risse e reforçasse que é impossível, qual seria o resultado? Você nem tentaria de verdade, não por falta de habilidade, mas porque sua mente aceitou aquela ideia como uma verdade. Isso acontece com tudo. Você não tem medo do fracasso. Você aprendeu a temê-lo. Você não é ruim com dinheiro. Você foi programado para acreditar nisso. E aqui está a grande virada de jogo. Se essas crenças foram colocadas na sua mente sem que você percebesse, então elas também podem ser removidas e substituídas. A ciência já provou que o cérebro humano tem uma capacidade incrível de adaptação. Isso significa que você pode literalmente reescrever sua programação interna e começar a operar em um nível completamente diferente. Mas para isso, você precisa primeiro identificar as crenças que estão te sabotando. Pegue um papel e escreva a maior dificuldade da sua vida hoje e agora. Pergunte-se qual é a crença por trás disso. Se você acha que não consegue ganhar mais dinheiro, talvez a crença seja: dinheiro é difícil de ganhar, ou eu não sou bom o suficiente para ter sucesso. Se você está preso em um relacionamento ruim, pode ser porque acredita que amor dói, ou que ninguém vai me amar de verdade. Seja honesto consigo mesmo, porque esses pensamentos foram repetidos tantas vezes dentro da sua cabeça que se tornaram automáticos. Mas a boa notícia, eles não são a verdade. Agora vem a parte que realmente muda tudo. Questione essa crença, pergunte-se: isso realmente é verdade? Ou é apenas algo que eu aceitei sem pensar? Você consegue encontrar exemplos de pessoas que provaram o contrário. Sempre que encontrar uma crença limitante, procure um caso real que a destrua. Por exemplo, se você acredita que só quem nasce rico consegue prosperar, pesquise sobre alguém que veio do nada e conseguiu construir uma vida extraordinária. Sua mente precisa de provas para aceitar a mudança. Então alimente-a com histórias que mostrem que outras realidades são possíveis. E aqui está o truque: troque sua crença por uma nova e fortaleça essa ideia repetindo para si mesmo todos os dias. Se você sempre repetiu: eu sou ruim com dinheiro, passe a afirmar: eu sou inteligente financeiramente e sempre encontro oportunidades. Parece simples demais para ser verdade. Só que a neurociência já mostrou que o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é repetido várias vezes. O que você diz para si mesmo diariamente se torna a sua nova verdade. Esse é o segredo de quem consegue transformar a vida de um jeito que parece mágica. A única pergunta agora é: você está pronto para questionar tudo o que te ensinaram? Porque a partir desse momento você tem duas escolhas: continuar aceitando as regras invisíveis que te mantêm preso, ou quebrá-las e escrever uma nova história para si mesmo. Mas antes de decidir, preciso te mostrar algo ainda mais profundo: o que acontece quando você descobre que sua atenção é a verdadeira para mudar a regra de ouro da transformação. Realidade. Você já percebeu como sua atenção parece atrair certas coisas para sua vida, como quando você pensa em comprar um carro de uma marca específica e de repente começa a vê-lo em todos os lugares, ou quando aprende uma nova palavra e ela aparece repetidamente nos dias seguintes? Isso não é coincidência. Isso é o
Seu cérebro filtrando o que considera importante. E a parte mais chocante, esse mesmo mecanismo está definindo o que você vê e o que você não vê na sua própria vida. A verdade é que a realidade não te dá exatamente o que você quer. Ela te dá aquilo que você presta atenção. O sistema de ativação reticular age como um radar e filtra o mundo com base nas suas crenças e no que você foca. Se você acredita que a vida é difícil, seu cérebro só vai destacar dificuldades se você acha que nunca tem sorte, adivinhe. Você só vai enxergar situações que confirmam isso, mas o oposto também é verdadeiro. Se você direcionar sua atenção para oportunidades, seu cérebro começará a encontrar caminhos que antes estavam invisíveis. Aqui está o problema. A maioria das pessoas foca no que não quer, elas acordam pensando nos problemas, nos medos, nas dificuldades e, sem perceber, reforçam. Exatamente. Essa realidade, você já reparou, como alguém que está sempre reclamando de dinheiro sem dinheiro, ou como quem vive falando que ninguém presta, só encontra pessoas problemáticas nos relacionamentos. Isso acontece porque a atenção delas está programada para encontrar e reafirmar essas crenças. Mas agora vem a parte transformadora. Se você mudar para onde direciona seu foco, sua vida muda junto. Esse não é um conceito abstrato, é pura ciência. Seu cérebro aprende padrões e os reforça. Se você treinar sua mente para procurar oportunidade ao invés de problemas, um novo mundo se abrirá diante dos seus olhos. Para testar isso, agora mesmo faça um experimento. Olhe ao seu redor e procure por qualquer objeto de cor azul. Memorize. Onde estão agora? Feche os olhos e tente lembrar onde estão os objetos vermelhos. Difícil. Não é porque seu cérebro não estava focado nisso. A vida funciona do mesmo jeito. Se você só procura dificuldades, só verá dificuldades. Se treinar seu cérebro para enxergar possibilidades, elas aparecerão. Isso explica porque algumas pessoas sempre parecem encontrar soluções, enquanto outras vivem atoladas em problemas. O que diferencia uma da outra não é inteligência, talento ou sorte, é o foco a partir de agora. Toda vez que você se pegar pensando em algo negativo, troque imediatamente o pensamento por uma possibilidade. Se sua mente disser, isso é difícil, pergunte-se, e se eu encontrasse um jeito fácil? Se vier, eu nunca consigo, substitua por como posso aprender. Isso parece bobo, mas é exatamente assim que você começa a reprogramar sua atenção para enxergar oportunidades onde antes só via barreiras. A realidade não se ajusta ao que você deseja, ela se ajusta ao que você foca. Então a pergunta agora é: no que exatamente você está prestando atenção todos os dias? Porque a resposta para essa pergunta explica o porquê de você estar onde está. Mas e se houvesse um jeito de não apenas mudar seu foco, mas de reescrever sua realidade de dentro? Para a reprogramação mental fora, se você pudesse reescrever sua história, agora como ela seria? E se eu te dissesse que a única coisa que te impede de viver essa realidade é a programação mental que você carrega? A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de frustração porque acredita que sua identidade é fixa, que suas limitações são reais e que mudar exige tempo e esforço absurdo. Mas a verdade é que seu cérebro pode ser reprogramado em questão de dias. E quando isso acontece, sua vida muda, como se um interruptor tivesse sido ligado. Pense no seguinte: toda a crença que você tem foi plantada em sua mente como uma semente em um jardim. Você não nasceu acreditando que dinheiro é difícil, que relacionamentos são complicados, ou que você não é bom o suficiente. Essas ideias foram lançadas ao longo da vida, regadas por experiências e repetidas tantas vezes que acabaram criando raízes profundas. Mas aqui está o ponto interessante. Assim como você pode escolher quais plantas cultivar no seu jardim, também pode arrancar as ervas.
daninhas das crenças limitantes e semear novas ideias que floresça a vida. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, você precisa identificar as raízes das suas dificuldades. Pegue um papel e escreva uma frase que resuma um dos seus maiores desafios. Agora, pergunte-se qual crença está por trás disso. Se você sente que nunca consegue atingir suas metas, talvez a crença seja: eu não tenho disciplina, ou eu sempre fracasso. Se o problema for dinheiro, talvez seja: eu nunca ganho o suficiente. Agora vem a parte crucial. Desafie essa crença. Pergunte-se: isso é realmente verdade? Você consegue encontrar momentos em sua vida que provam o contrário. A maioria das pessoas percebe que suas crenças limitantes não têm base real, são apenas histórias que contamos a nós mesmos e que fomos repetindo ao longo dos anos. E é aqui que você substitui essa velha história por uma nova. Pegue a crença negativa e reescreva no positivo. Ao invés de eu sou ruim com dinheiro, escreva: eu aprendo a lidar com dinheiro e atraio novas oportunidades financeiras. Ao invés de eu sempre falho, escreva: eu sou resiliente e sempre encontro uma solução para seguir em frente. Agora vem a parte mais importante. Você precisa reforçar essa nova crença, para que ela se torne natural dentro de você. E isso acontece através da repetição e do sentimento. Não basta apenas dizer frases positivas, é preciso sentir essa verdade no seu coração. A mente aprende por meio da emoção. Quanto mais você repetir suas novas crenças com convicção mais rápido, elas se tornarão parte de quem você é. Quer um exemplo prático? Pegue sua nova crença e repita-a todas as manhãs, olhando para o espelho, mas não apenas como um dever. Sinta essa verdade dentro de você. Imagine como sua vida seria se você já fosse essa pessoa. Quanto mais real parecer, mais rápido sua mente aceitará essa nova versão como sua identidade. E há um detalhe que acelera esse processo: a ação. Você precisa agir. Como se essa crença já fosse verdadeira. Se sua nova crença é: eu sou saudável e forte, comece a tomar pequenas atitudes que reforcem isso. Mesmo que seja dar uma caminhada de 5 minutos. Se a crença é: eu sou financeiramente inteligente, comece ela a estudar sobre dinheiro. Mesmo que seja por poucos minutos por dia, pequenas ações criam evidências que fortalecem essa nova identidade dentro de você. Agora, aqui está a questão que define seu futuro. Você vai continuar cultivando um jardim cheio de plantas que foram colocadas lá sem sua escolha, ou vai começar a podar o que não serve mais e plantar novas sementes que te levem para onde realmente deseja? Porque transformar sua mente é só o começo. O próximo passo é ainda mais poderoso: alinhar sua energia com a realidade que você deseja. A energia que molda a sua realidade. Criar tudo no universo é energia e a sua realidade não é exceção. Você sente, pensa e acredita. Emite uma frequência específica. E essa frequência atrai experiências compatíveis. Até a física quântica já mostrou que partículas respondem à energia ao seu redor. E se tudo que existe é formado por partículas, então sua realidade está literalmente sendo moldada pela vibração que você emite todos os dias. Agora pense por um instante qual tem sido a sua frequência. Ultimamente você acorda sentindo gratidão, entusiasmo, certeza de que está caminhando na direção certa, ou sua mente está sempre focada no que falta, no medo do futuro, na frustração com o presente? O segredo aqui é simples. O que você sente se torna o que você vive. A grande questão é que a maioria das pessoas vibra na frequência errada sem nem perceber. Elas querem sucesso, mas carregam o peso do medo e da dúvida. Querem abundância, mas estão sempre focadas na escassez. Querem felicidade, mas alimentam entos do passado.
e como a energia que você emite dita o que você recebe, essas pessoas continuam atraindo exatamente aquilo que querem evitar, mas existe um truque que pode mudar isso imediatamente. Elevar sua vibração intencionalmente. Você não precisa esperar a vida melhorar para se sentir bem. Você pode se sentir bem agora e, por consequência, fazer sua vida melhorar. Ou quer testar isso agora? Feche os olhos por um momento e pense em algo pelo qual você é genuinamente grato. Pode ser algo pequeno, como o sol brilhando lá fora, ou algo grandioso, como uma conquista pessoal agora. Sinta essa gratidão no seu corpo. É como se estivesse preenchendo cada célula. Perceba como essa simples mudança de foco já altera seu estado interno. Isso porque a gratidão é uma das frequências mais altas que existem, e quando você a acessa, sua energia se alinha com coisas positivas agora. Leve isso para outro nível. Escolha um momento do dia para visualizar sua vida dos sonhos, como se ela já estivesse acontecendo. Imagine-se vivendo essa realidade e sinta as emoções que teria se já estivesse lá. Não se trata apenas de imaginar, mas de sentir. Seu cérebro não distingue o real do imaginado. Então, quanto mais você se conectar com essa energia, mais rápido sua realidade se ajustará para refletir isso. E tem mais, o corpo também influencia a vibração. Se você quer sair de um estado de baixa energia, mova-se, dance, corra, pratique exercícios, faça algo que ative sua fisiologia. Energia em movimento gera transformação. E muitas vezes, o simples ato de levantar e mudar seu estado físico já altera sua vibração emocional. Outra coisa essencial, preste atenção ao ambiente e a pessoas ao seu redor. Você já notou como estar perto de pessoas negativas drena sua energia? Isso acontece porque as emoções são contagiosas. Se você quer elevar sua vibração, cerque-se de pessoas que te inspiram. Consuma conteúdos que te elevam e alimente sua mente com informações que te impulsionam, ao invés de te limitar. O ponto principal é que você não precisa esperar para vibrar na frequência da vida que deseja. Você pode começar agora, e quanto mais tempo permanecer nesse estado, mais rápido sua realidade responderá. Mas tem um último ingrediente que realmente vira o jogo: a ação. Porque não basta apenas sentir e visualizar, você precisa a ação que muda o jogo agir agora. Que você já entendeu como suas crenças moldam sua realidade e como a energia que você emite define o que você atrai. Falta um último elemento: a ação. Porque a verdade é que nenhum pensamento positivo, nenhuma técnica de visualização, nenhuma elevação de vibração vai adiantar. Se você não... E aqui está o detalhe, que ninguém te conta. Você não precisa se sentir pronto para agir. Você só precisa agir. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento certo, esperando a confiança aparecer, esperando se sentir preparado. Mas a grande armadilha é que a sensação de preparo nunca chega antes da ação. Ela só vem depois. O erro fatal é achar que primeiro você precisa se sentir motivado para começar, mas a realidade é você começa e depois se sente motivado. Se você analisar qualquer pessoa que conquistou algo extraordinário, vai perceber que elas não tinham todas as respostas quando começaram. Elas deram o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente como iriam fazer tudo acontecer, porque quem espera por clareza antes de agir nunca sai do lugar. A clareza vem do movimento. E aqui está um segredo poderoso. Pequenas ações acumuladas ao longo do tempo geram mudanças passivas. A maioria das pessoas acredita que transformação acontece em um grande salto. Mas, na verdade, são os pequenos hábitos diários que criam o efeito bola de neve. Se todos os dias você der um passo na direção
da sua meta, ainda que pequeno. Em um ano, você estará em um lugar completamente diferente. Quero uma prova prática. Pegue um papel e escreva agora um único passo que você pode dar hoje. Algo simples, algo que leve menos de 5 minutos, mas que te aproxime do que deseja. Pode ser pesquisar algo que você precisa aprender, mandar uma mensagem para alguém, começar um pequeno hábito que você vem adiando. O que importa é sair da inércia. Porque uma vez que você entra em movimento, o medo e a dúvida perdem força. E tem mais um detalhe que muda o jogo completamente: quem age cria sorte. Pessoas que parecem ter sorte não são especiais. Elas simplesmente colocam mais energia no mundo. Quanto mais você tenta, mais portas se abrem. Quanto mais você se expõe, mais oportunidades aparecem. Isso não é coincidência, é matemática. Quem age multiplica as chances de algo dar certo. Agora, aqui está o seu desafio final. Escolha algo que você tem evitado. Algo que você sabe que pode te levar para o próximo nível, e faça agora. Pode ser um passo pequeno, mas precisa ser algo que rompa o ciclo da estagnação. A mudança não acontece em algum dia do futuro, ela acontece no exato momento em que você decide agir.